Então vamos pensar aqui em algumas dúvidas. Qual é a faixa etária desses afiliados? Como nós falamos no bloco anterior, lá no primeiro bloco, o nosso foco é atender aqueles que ninguém entra na fila de adoção querendo adotar e geralmente as pessoas têm mais receio pela faixa etária, que então é os pré-adolescentes, né, de 11 anos para cima, mas principalmente acima dos 13 anos. Claro que também tem aqueles menores com algum problema de saúde, alguma deficiência, que também geralmente a sociedade tem dificuldade de desejar ou de imaginar, vou lá apadrinhar ou adotar esse perfil, ou até mesmo menores com grupos de irmãos, porque grupos grandes de irmãos, como geralmente a população em vulnerabilidade social tem famílias numerosas com vários filhos, grupos de irmãos geralmente também não têm famílias que desejam a adoção do grupo inteiro, né? Então, o nosso foco é atender exatamente esses, acima de 11 anos, principalmente acima de 13 anos, e aqueles que têm baixa procura em relação ao perfil. E aí tem a pergunta clássica, mas não é prejudicial? Você vai lá, vive aquele final de semana com aquele adolescente, leva para casa, vive coisas legais, e aí ele tem que voltar para a realidade da instituição. Então vamos pensar assim, nós só nos desenvolvemos pelas relações que a gente desenvolve no cotidiano, nas trocas relacionais. Quando eles estão nas instituições de acolhimento, não tem como apertar um stop na vida deles e dizer, fica aí protegido, que eu vou acertar aqui a sua vida e logo você volta para a realidade. Durante o período de acolhimento, a vida deles estão acontecendo. Se a gente super protege e deixa com que eles fiquem apenas no acolhimento, eles não conseguem desenvolver essas habilidades relacionais e não conseguem ter experiências de vida para depois ir para a vida adulta. Então, o padrinho, quando entra para essa relação, ele leva para uma realidade comum, realidade familiar, ir num banco, ir num mercado, convivência com os avós, os tios, os primos, um almoço de família, ficar em casa sem fazer nada, ficar ouvindo música, o que na realidade da instituição de acolhimento muitas vezes é complexo, porque por mais que hoje as instituições de acolhimento estejam cada vez melhores, né, com públicos menores, com pais sociais, quando é casalar, que tenta assim, simbolizar uma relação familiar, não deixa de ser uma instituição de acolhimento. E ali você não consegue, vou abastecer o carro, não tem como levar 10, vou ao mercado fazer compra, não tem como levar os 8 que moram comigo, os 8 filhos ali, né, os 8 adolescentes que estão morando na casa lar ali. Então, eles precisam dessas vivências. Quando você vai lá e vive essas coisas legais e volta para a instituição, claro que dá um sentimento, queria mais isso, queria estar vivendo lá, queria aquela relação para mim, ou queria permanecer lá na casa dos meus padrinhos. Pode ser que isso aconteça, como quando a gente viaja, né? Quando a gente viaja, quem não sente aquela depressão pós-viagem, né? Vai para um lugar muito legal, foge da tua realidade, e aí quando você volta para o trabalho, aquela rotina, aquele desespero para dar conta da vida, e aí dá aquele sentimento de saudade, de vontade de continuar, queria abandonar tudo e viver na praia. Eu várias vezes senti isso, gente. E isso é natural. Só que o que eu vivi lá, ninguém me tira. As experiências que eu tive, o que eu aprendi ali, aquilo tornou de mim, aquilo trouxe para mim um repertório que eu não tinha antes e que eu vou levar para minha vida. E é isso que modifica. Eles irem para essas relações, poderem voltar para suas realidades e saberem o que eles viveram lá, que trocas eles tiveram, desde coisas simples do cotidiano até um conflito, né? Eu queria comer tal coisa, mas hoje não tem. Ou, eu queria... Às vezes, uma briguinha de família que a gente tem, ou às vezes até o limite, ou às vezes até dormir à tarde, coisas simples mesmo, né? Posso até complementar aqui, Harry, que também a questão de não ser prejudicial, né? Você imagina que durante a semana eles têm muitas atividades, né? Durante a semana eles têm aula, normalmente eles têm atividades extracurriculares à tarde, fazem um esporte, às vezes alguma coisa. À noite tem que fazer tarefa.
No fim de semana que bate realmente aquele vazio existencial, o que vai ser da minha vida, daqui a uns anos eu já tenho que sair. Então a gente diz que o apadrinhamento no fim de semana se encaixa muito bem, porque é o momento que ele mais vai estar naquele momento vulnerável e precisa aí de um apoio de uma família que vá dar valores, que vá dar uma alegria na vida dele. Se sentir pertencente, né? Então não tenham medo disso. Eles vão voltar, podem ser que sintam, mas o que eles viveram ali, eles carregam para eles. Isso ninguém tira. As experiências que eles tiveram na relação com os padrinhos. E assim... Eu ia falar isso, de que ninguém precisa ter medo de proporcionar para o adolescente uma realidade de que ele não vai viver no cotidiano. Porque a nossa vida não é assim, né? Pensando nos grandes e nos pequenos eventos. Exato. E o adolescente precisa muito de momentos de individualidade, o que é muito difícil no momento, na instituição, no coletivo, eles terem um espaço para eles. Então é comum a gente ouvir dos padrinhos assim de que, nossa, ele foi para minha casa, mas ele só quis ficar no quarto. Mas adolescente é um comportamento comum do adolescente, né? Querer um pouco do isolamento, da sua individualidade. E na instituição de acolhimento, ele não tem esse espaço. Então, é tudo coletivo, extremamente né? rico o padrinho poder proporcionar, mesmo que só aos finais de semana, essa experiência para ele. E assim, aí podem ficar preocupados, mas a gente vai fazer muito vínculo, eu vou me apegar demais, aí depois eu vou poder adotar? Os padrinhos muitas vezes têm medo disso, né? E veja, gente, a gente cria as pessoas para a vida. Vocês, padrinhos, vão estar sendo um apoio para o desenvolvimento, mas eles vão ter que dar conta da própria vida. Não tenham medo do vínculo, não tenham medo da entrega, porque isso que ele não vai tirar dele e ninguém vai tirar de você o que você viveu. Agora, pode ser que o vínculo se torne tão forte que aconteça assim o desejo até dos padrinhos de tê-lo como filho, né? Porque o afilhado, ele vai querer ser adotado. Claro, ele quer viver dentro de uma família, ele quer sair da instituição. Agora, se o padrinho deixa claro qual é o papel que ele está fazendo ali, olha, eu estou aqui, não vou te adotar, mas você pode contar comigo. Eu estarei sempre aqui, eu sou o teu amigo, independente do que vai acontecer na sua vida daqui para frente, eu sou uma referência para você. Estamos ali junto. Isso vai tranquilizando, né? A gente vê na prática, né, Carisa, que eles vão entendendo qual é a função daquela relação e que aquela relação não necessariamente vai adotar. Até porque, gente, só o adotar pelo adotar também não quer dizer nada, né? Quantos filhos que têm até os seus pais biológicos e às vezes também estão vivendo ali e não tem essa troca que a gente está dizendo que é necessário para essa relação. Então, o que vai fazer diferença nessa relação as vivências, são as vivências. Agora aconteceu de eu me vincular muito e surgiu esse desejo. Leve para o projeto, porque o adotar não é a prioridade do projeto. Mas nós estamos falando de um perfil, né, Rafa, que juridicamente a gente entende que não tem fila desejando adotar. Não tem lá um cadastro com quer um adolescente de 16 anos que já vivenciou experiência de rua, né? Não existe. Então, se a relação está fluindo e você viu a possibilidade de dar esse espaço dentro da sua família ali, ou que você quer que ele fique mais ali, more contigo, que você quer preparar ele melhor para a vida adulta, fale com o projeto. Não existiria problema para isso, desde que vocês entendam que isso não é uma porta para adotar, e sim para construir relação. E aí, conforme for acontecendo, vocês vão ver o que é possível. Digamos que esse adolescente, então, surge uma família para adotar. E aí? Ele já é um adolescente, vocês já têm um vínculo, vocês já têm uma troca. Nada vai ser assim, precisa se romper a relação. Claro que vai depender da família que está adotando, tudo isso vai ser conversado, mas você já vai ter feito e vai fazer parte da construção do desenvolvimento dele. Ele já está levando essa relação para a vida. E muitas vezes a gente vê que é essa relação, né, que os capacita para se relacionar até para uma adoção. Exato. Não é verdade? Família adotiva. Porque aí às vezes eles nem queriam ser adotados, né? Nem Carisa? queriam, não tinham confiança, né? O medo da rejeição era muito grande. Então isso eles expressam através de agressividade, de comportamentos inadequados dentro da instituição e que acaba dificultando a colocação deles numa família substituta, numa adoção. E o apadrinhamento é tão rico que é através dessas relações que eles vão se
se curando, se reorganizando, o comportamento melhora, e eles vão se abrindo para novas relações, e às vezes acaba surgindo a possibilidade de uma adoção por uma outra família. Eles vão aprendendo a lidar com as emoções, porque é na relação que a gente aprende a lidar com as emoções. Então, quando você está ali com o padrinho e acontece alguma coisa e o padrinho nomeia ou demonstra o que ele sentiu, e aí ele fica, será que eu magoei meu padrinho? Aí ele tenta se reconciliar. Ele está aprendendo a se relacionar. Ele está aprendendo que que as relações têm problemas e que são possíveis de resolver. Não são todas as relações que são como as da origem, que precisou romper. E quando ele começa a entender isso, ele começa a ficar mais tranquilo para construir novas relações. Então, não tenham medo do vínculo. E sobre o adotar, caso surja essa dúvida, saibam que há possibilidades quando não tem pessoas interessadas na adoção deles. Eu acho que é importante deixar claro isso, né? Caso, como consequência da relação que você desenvolveu com o afilhado, surge o desejo de adoção, comunicar o projeto e nós vamos encaminhá-los para a vara da infância, porque daí todo o processo de adoção, dessa avaliação, de habilitação dos pretendentes e decisão final é da vara da infância e da juventude, né? Nós não temos o poder de opinar pela adoção ou não. Que é até legal falar a diferença, né, Carisa, do apadrinhamento afetivo para adoção, né? Deixa eu só complementar, Harry, antes, a questão do receio do vínculo. O Dr. Sérgio Creus, ele fala bastante uma questão que eu acho interessante, que ele fala que a vida inteira a gente está criando e rompendo vínculos, né? Então, desde a nossa infância, quando a gente deixa os amigos do colégio, na adolescência, na faculdade, quando a gente deixa a casa dos pais, viver é isso, é criar e romper vínculos. Então, se precisar encerrar, a gente diz assim, encerre de uma maneira responsável, os nossos técnicos vão orientar. Então, não tenha esse medo de também você ter que, eventualmente, encerrar um apadrinhamento, que isso já aconteceu várias vezes. Eventualmente, o adolescente também, né, vai eventualmente voltar para um tio, ou vai ser adotado por outra família, isso já aconteceu várias vezes, ou ser adotado por vocês, isso também já aconteceu algumas vezes aqui no nosso projeto. Tudo é possível, é importante viver de uma maneira íntegra e digo inteira na relação. Entregue. A finalização do vínculo que o Rafa traz é muito interessante, porque as relações, a gente vive relações que vivem acabando, seja de trabalho, de amizades, de namoro, né? Agora, como que se termina essas relações, né? Isso vai fazer diferença para eles, gente. Porque os términos das relações primárias deles, muitas vezes não foram bem feitas, foram abruptas, foram traumáticas. E quando vocês, padrinhos, se responsabilizam em estar naquela relação, às vezes mudou a vida, não está mais conseguindo ser padrinho, teve que mudar de cidade por causa de trabalho, né? Ou o próprio adolescente está numa fase que também não está mais ali, está com muitas demandas, não está conseguindo se manter na relação. Conversar com o projeto e fazer isso de um jeito, cada um entendendo qual é a sua parte para essa relação finalizar, e fazer uma finalização bem feita, é a garantia de que tanto você em outro momento vai poder apadrinhar outro, quanto esse adolescente também vai poder em outro momento ter outro padrinho. E vai entender como se faz uma boa finalização de relação. É igual o namoro, o casamento. Quando termina de um jeito raivoso, com briga, ou ninguém entendendo qual que é o erro de quem que fez aquela relação não dar certo, as mágoas, a gente vai levando tempo para elaborar e para se preparar para uma nova relação. Quando a gente faz isso de uma forma adequada, conversada, cada um entendendo qual é a sua parte que fez finalizar essa relação, a gente se equipa com muito mais instrumentos emocionais para estar pronto para uma nova relação. E acho legal falar daquilo, né, Carisa, as diferenças. Qual que é apadrinhamento, afetivo e adoção? O que é diferente? Então, para finalizar esse bloco, então a gente vai falar um pouquinho agora dessa diferença de adoção para o apadrinhamento. O apadrinhamento, gente, eles não constitui uma transferência de guarda, né? Existe uma relação jurídica porque todo o apadrinhamento é autorizado pela Vara da Infância e da Juventude, então existe um termo de apadrinhamento que comprova que vocês são padrinhos dessas crianças, mas a relação é uma relação afetiva. Eles vão passar finais de semana, um período de férias, pode fazer uma viagem junta, tendo um alvará autorizando,
mas não tem uma convivência diária e uma convivência integral. Já na adoção, aquela criança, adolescente, passa a ser seu filho. Vai mudar, é um vínculo definitivo para a vida toda, né? Vai mudar a documentação da criança, a guarda passa a ser integral dos pais, existe uma convivência diária, ele vai passar a morar com você integralmente durante toda a vida. Ele vai passar a ser seu filho, e no apadrinhamento é como um apadrinhamento de casa mesmo, né? De alguém ser padrinho de uma criança da sua família, vai entender, passa finais de semana, passa momentos de lazer com ele, vai ser uma referência afetiva, um suporte afetivo, mas você não é responsável legal por essa criança. Você não pode, né, assinar na escola, assinar no hospital, né? Quem é o guardião legal, enquanto você está apadrinhando, é o diretor da instituição. Até por isso que quando, né, se tem o interesse de adotar, nós encaminhamos para a Vara da Infância e é quem vai cuidar disso. O programa cuida dessa relação afetiva entre apadrinhamento que tem por trás, né, o jurídico está no ECA, inclusive, né, o direito de ter padrinhos das crianças e dos adolescentes, mas a gente cuida da relação. Quando chega nesse ponto, né, quero adotar, vai para a Vara da Infância, eles vão avaliar, eles jurídicos, porque aí muda-se até a certidão de nascimento depois. Então é outra história, né? É um outro campo. Sim.